Então, a nossa primeira aula de hoje vai ser sobre o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é o primeiro conjunto que a gente tem contato na vida e na própria matemática. Então, o conjunto dos números naturais, como eu disse, é o primeiro conjunto que a gente tem contato, tanto na vida como na matemática. Por que eu falo na vida? Porque a própria neurociência já confirma que uma criança, ela primeiro adquire a habilidade de contar do que a habilidade de falar propriamente dito. Então, a gente tem contato com o conjunto dos números naturais muito cedo. E onde é que são usados? O que são esses números naturais? Os números naturais são usados para representar três situações do nosso dia a dia. A situação de contagem, ou de representar uma quantidade, a situação de ordem, ou a situação de código. Então, por exemplo, quando eu digo que eu tenho 3 irmãos, eu estou utilizando os números naturais na ideia de contagem. Quando eu digo que eu cheguei em terceiro lugar ou que Salvador é a quinta maior cidade do Brasil hoje em população, a gente está usando os números naturais na concepção de ordem. Ou quando eu quero escolher uma senha para um aplicativo qualquer, ou o CEP do meu endereço, ou a senha de um cartão, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu estou usando os números naturais na representação de código. Então, toda vez que eu respondo perguntas do tipo quantos irmãos eu tenho, com quantos pães eu consigo comprar com R$ 5, ou qual é o número do meu celular, eu estou usando números naturais na resposta. Como é que a gente representa os números naturais? A primeira coisa que a gente tem que entender é que os números naturais é representado pela letra N. E a gente representa os números naturais seguindo essa ordem aí. Então, N é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perceba que eu tenho aqui essa reticência, e essa reticência aqui dá a entender que o conjunto dos números naturais é infinito. Ou seja, não existe o maior número natural. Existe o menor. Qual é o menor número natural que existe? O 0. E o maior número natural não tem, porque o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Quando a gente olha a disposição dos números naturais, da forma como está, a gente consegue definir dois importantes conceitos na matemática: o conceito de sucessor e o conceito de antecessor. O que é sucessor de um número? Sucessor de um número é o número que vem imediatamente após ele na reta numérica. Então, 5 é o sucessor de 4. Antecessor de um número é o número que vem imediatamente antes dele na reta numérica. Então, 19 é o antecessor de 20. Como é que eu acho o sucessor e o antecessor de um número? Para eu achar o sucessor de um número, é só eu somar o 1 ao número que eu quero encontrar o sucessor. Então, por exemplo, por que 5 é o sucessor de 4? Porque 5 é igual a 4 mais 1. E por que 19 é o antecessor de 20? Porque 19 é igual a 20 menos 1. E com isso, a gente chega à conclusão, por exemplo, de que o zero não tem antecessor natural, porque o número que vem antes do zero não é mais natural e vai ser o objeto de assunto de nossas próximas aulas. A gente também pode representar a reta numérica, os números naturais através da reta numérica. E nessa reta numérica, cada número natural é associado a um ponto dessa reta numérica. Por exemplo, eu posso dizer que o ponto A representa o número 1. Eu posso dizer que o ponto B representa o número 5. Eu posso dizer que o ponto C aqui representa o número 9. Quando a gente olha essa disposição dos números naturais na reta numérica, a gente pode comparar dois números. Na matemática, o que é comparar dois números?
é saber qual deles é maior do que o outro. Porque na matemática, gente, ou dois números são iguais, ou um é sempre maior do que o outro. E quando a gente quer comparar dois números, a gente quer saber qual deles é maior. Então, por exemplo, por que eu digo que 8 é maior do que 5? Porque quando a gente olha para o zero, a gente vê que o 8 está mais distante do zero do que o 5. Por que 9 é maior do que 7? Porque o 9 está mais distante do zero do que o 7. Então perceba que essa disposição dos números naturais na reta numérica dá a gente a possibilidade de fazer vários conceitos, entender vários conceitos. O conceito de sucessor e antecessor, o conceito de quem é maior e de quem é menor, e também um conceito de números pares e números ímpares. Quando a gente observa a sequência dos números naturais, a gente pode destacar dois subconjuntos importantíssimos na matemática, que é o conjunto dos números pares e o conjunto dos números ímpares. Então, quando é que um número é par? Um número é par quando ele termina em 0, em 2, 4, 6, 8. E o número é ímpar quando ele termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Não interessa quantos algarismos tenha esses números. A gente só precisa olhar qual é o algarismo das unidades, ou seja, qual é o último algarismo desse número. E com isso a gente consegue dizer facilmente se ele é par ou ímpar. E para acabar de vez com aquela dúvida do par ou ímpar, quando cai o zero, zero é um número par, gente. Tá? Zero, na matemática, é considerado como sendo um número par. O conjunto dos números naturais faz parte de um sistema de numeração que a gente chama de sistema de numeração decimal. A palavra decimal, ela significa de base 10, ou seja, é um sistema de numeração que a gente conta de 10 em 10. Isso acontece porque o ser humano usava os dedos das mãos para poder fazer esses grupamentos. E como as mãos, as duas mãos juntas, têm 10 dedos, o sistema de numeração decimal foi um sistema concebido nessa origem. E hoje ele é o sistema de numeração mais utilizado, justamente porque ele é muito fácil de ser trabalhado. Imagine você fazer conta com números romanos. Era muito difícil naquela época. Então os números decimais eles surgiram e nesse contexto eles se tornaram os números mais usados no mundo todo, por conta da sua facilidade de uso. E no sistema de numeração decimal, a gente tem as unidades, que é a menor possível, a menor forma de eu representar um número é utilizando a unidade. Quando eu tenho 10 unidades, eu consigo formar o que a gente chama de dezena. Ou seja, um grupo de 10 unidades forma um outro grupo que a gente chama de dezena. É por isso que a gente diz que uma dezena equivale a 10 unidades. Quando eu consigo formar 10 dezenas, eu consigo formar um outro grupamento, que é o que a gente chama de grupamento das centenas. Ou seja, uma centena equivale a 10 dezenas, que equivale a 100 unidades. Quando eu formo 10 centenas, quando eu empilho ali 10 centenas, eu formo um outro grupamento, que é o grupamento dos 1000, ou do milhar. E aí a gente percebe que uma unidade de milhar, ou 1 milhar, equivale a 10 centenas, equivale a 100 dezenas, equivale a 1000 unidades. Então perceba, é muito fácil a gente perceber que a cada grupo de 10, a gente forma um outro grupo imediatamente superior. O conjunto dos números naturais, que hoje é a base do sistema de numeração decimal, já foi representado de diversas formas. E a forma mais antiga foi o ábaco. O ábaco é um instrumentozinho de contagem onde observe que a cada 10 unidades aqui, ele formava um outro grupamento, que é o grupamento, deixa eu colocar de outra cor aqui, que é o grupamento das dezenas, tá vendo? Então eu troco 10 unidades por uma dezena, eu troco 10 dezenas por uma centena, eu troco 10 centenas por uma unidade de milhar.
e assim por diante. E cada número do sistema de numeração decimal ocupa o que a gente chama de ordem. Cada número ocupa uma ordem. E a cada 3 ordens eu formo o que a gente chama de classe. Então, por exemplo, olha lá embaixo. Eu tenho o número 8.948.623. Observe que cada número, cada algarismo, o 3 ocupa uma ordem, o 2 ocupa outra ordem e o 6 ocupa outra ordem. Essas 3 ordens formam o que a gente chama de classe das unidades simples. Observe que o 8 já ocupa a 4ª ordem, o 4 a 5ª ordem e o 9 a 6ª ordem. Essas 3 outras ordens formam a nova classe, que é o que a gente chama de classe dos milhares ou das unidades de milhares. Aí você tem as unidades de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E o 8 aqui já está ocupando a 7ª ordem, que é o início da classe dos milhões. E como a gente viu que os números naturais são infinitos, vocês vão ter infinitas classes e infinitas ordens. E cada uma dessas classes tem um nome específico. E nesse sistema de numeração decimal, a gente sempre lê o número da direita para a esquerda. Então, esse número formado aqui, como eu já disse, é 8.948.623. Com isso, a gente consegue formar uma base para que nas próximas aulas a gente comece a fazer a operação com os números com os números naturais, que faz parte desse sistema de numeração decimal. Então, a gente encerra a nossa aula de hoje e na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com a adição dos números naturais. Até a próxima, pessoal!